Então, nós teremos agora vacina no preparo da imunossupressão. Quem vai dar essa aula, a doutora Maria Ângela Rocha, conhecidíssima de todos nós, professora regente da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, coordenadora da infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, coordenadora do CRI-PE, membro da Comissão Técnica para a revisão dos calendários da ISPI e uma das pessoas que a gente tem maior apreço em Pernambuco, eu diria no Brasil, no ramo das vacinas. Então, Ângela, o palco é seu, você tem 30 minutos para falar. Eu queria mostrar aqui, antes das palmas para a doutora Ângela, a bonequinha que a gente mandou fazer para dar aos professores, bonequinha personalizada, vacina sim, esse escultor é Tito de Tracunhaém, então, e quem ficar aqui até a minha aula final de Covid hoje à tarde, eu estarei sorteando a minha bonequinha para a plateia. Então, fiquem aí, é uma obra de arte, uma mãe amamentando e vacina sim. Ângela. Tá ligado, Ciro? Tá ligado lateralmente? Bom dia. Bom dia. Se fizeram aqui, é porque o até meu amigo, viu? Não vou na onda dele, não. Mas é um grande prazer estar aqui. A família Sbim, escuta, a gente trabalha junto há algum tempo e sempre é um prazer trazer um evento Sbim para cá. Né? Eduardo tem o mérito disso, que ele assume aqui em Pernambuco, né, representa isso. Só não pode ficar na frente da casa. E eu fiquei de falar sobre vacinação no preparo da imunização. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, pensar em fazer. Eu noto, eu sou do CRI há algum tempo, e eu noto que às vezes as pessoas... algumas pessoas se esquecem, eu estou dizendo algumas pessoas, alguns profissionais. E isso a gente tem que ver, assim, a necessidade disso, porque é um momento que antes da imunossupressão, por drogas ou por outras situações, mas geralmente drogas, a gente tem que realmente deixar o paciente vacinado e responder da melhor maneira possível. Isso aqui, conflito de interesse. Então, vacinação no preparo de imunização. Eu acho que a gente tem sempre que pensar, responder 3 respostas, certo? Então, por que devo vacinar? E a gente, ao longo dessa conversa, a gente vai... vocês vão ter a importância. Por que vacinar na imunossupressão? E outra coisa, outro questionamento, que às vezes os colegas mandam, e perguntando assim, como ele vai conduzir, quando devemos vacinar? E que a situação antes da imunossupressão que vai acontecer, pela droga, ele vai ter essa imunossupressão, qual o período bom para a gente vacinar, certo? E uma terceira pergunta é como e com quais vacinas devemos vacinar. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente consegue proteger melhor esse paciente. Então, de uma maneira geral, quando a gente pensa na vacinação, no preparo para a imunossupressão, o esquema de imunização deve ser iniciado antes da imunossupressão. Lógico que é um tema que eu estou falando, né? Quando é no momento pré-transplante, transplante de órgãos sólidos, ou após a inclusão do indivíduo na lista de transplante. Logo após o diagnóstico oncológico e antes de começar as drogas imunossupressoras.
Então, isso é bem importante. A gente lá no CRI, hoje em dia, já tem essa rotina. O paciente tem o problema dele, que é o problema de fígado, de rim, e o profissional, quem acompanha ele, já está sabendo. Na hora que ele entra na lista de espera de transplante, é o momento para vacinar. Porque se a doença de base, que levou aquele comprometimento dele, não for uma doença imunossupressora, então ele automaticamente ele vai ficar na hora que fizer o transplante. Mas aí a gente já aproveitou esse momento. Então isso é bem importante. Eu tenho alguns problemas com os oncológicos, porque dá um diagnóstico, eles seguem às vezes a sequência e muitos dizem assim, depois que terminar a quimioterapia você vai para vacinar. E perdeu esse momento, que a pessoa não estava imunossuprimida, não estava na vigência de quimioterapia e não vai. Então já tive muitos pacientes que vieram pós-quimioterapia, dizendo que, não, naquele momento vai começar a tratar, bom, antes da, inclusive, de fazer qualquer comprometimento cirúrgico e quimioterápico, certo? E antes de começar as drogas imunossupressoras. Os profissionais, de uma maneira geral, aqui de Recife, estão tendo hábito. Então, quem trabalha com as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, eles só fazem determinados imunobiológicos, que eles sabem que vão baixar a imunidade, depois de fazer um esquema com vacina específico para aquela situação, certo? Então, com isso, permite que o paciente receba, se você faz nesse período, antes, que o paciente receba todas as vacinas, inclusive vacinas de vírus atenuado, certo? Com o número de doses adequados, os intervalos preconizados e garantindo maior chance de proteção. Então, quando ele começar a imunossupressão dele, ele já teve uma resposta de anticorpo. Então, acho que isso é muito importante e a gente tem que ficar pensando nisso. Então, imunossupressão, né, é a diminuição da resposta imune devido ao uso de alguma medicação. Certo? Às vezes, o paciente está deprimido pela imunossupressão, mas imunossupressão é aquele momento que a gente faz baixa imunidade para um tratamento, para alguma situação, baixa imunidade. O paciente realmente fica deprimido pela imunossupressão. Saber separar essas duas coisas. Eu vou botar logo aqui. Então, nas terapias das neoplasias, então, o uso de quimioterapia, certo? E a gente vai pensar que, às vezes, nas neoplasias, faz transplante de medula, precisa fazer em algumas situações, mas eu vou falar depois que o transplante de medula óssea já faz uma situação diferente. Aqui é o uso da quimioterapia, mais do que até a radioterapia, certo? As doenças autoimunes, aí no CRI, aqui em Pernambuco, é um carro-chefe para a gente fazer o pré-baixa de imunidade, né? Então, as doenças autoimunes, a gente recebe muito as doenças inflamatórias, Crohn, e as doenças autoimunes, lúpus, todas elas, e aí está na vigência de corticoide, que a gente sabe que esse é padrão, 20 a 120 miligramas, e tem que ter 14 dias, né, 2 semanas, ou então no pró-transplante de órgãos sólidos, que nem sempre a pessoa fez um transplante por uma doença que baixa a imunidade, mas ele automaticamente vai ficar imunossuprimido, então ele vai ser imunossuprimido e será um imunodeprimido, ok? Então, a gente sabe que todas as doenças agora, de uma maneira geral, a gente usa muito os MABs da vida, que são os anticorpos monoclonais, os DNFs. Então, a gente está vivendo uma época que quase todas as doenças hoje em dia, no final tem então está sendo utilizado essas drogas que baixam a imunidade. Então a gente tem que ficar bem alerta. O número hoje em dia de anticorpos monoclonais, dos MABs da vida, como eu chamo, e os TNF, tudo isso, a gente tem um número muito grande para usar em várias situações. Então, é uma coisa que a gente vai conviver, quando os pacientes de vocês vão conviver com isso.
Então, quando a gente está no preparo, uma primeira coisa que é atualizar o calendário de vacinação antes da imunossupressão, certo? Então, vem até o calendário básico aqui. O que é que esse paciente tinha no calendário básico, certo? Quando a gente vem pensar em vacinas inativadas, então, as vacinas inativadas são vacinas mortas, sem capacidade de se multiplicar, certo? Então, 2 semanas antes da imunossupressão, muito bom, você faz, e quando ele tiver 2 semanas, ele já começou a subir o anticorpo, mas lembrar que quanto mais precoce, foi o que eu disse do outro slide, para dar tempo fazer os esquemas necessários para que ele fique, não só vacinado, ele fique imunizado. Às vezes uma dose só, dependendo do imunobiológico, do produto que a gente está fazendo, da vacina, uma dose só não vai dar uma imunidade boa, certo? E ele vai ficar imunodeprimido. Vacinas atenuadas são vivas, né? 3 a 4 semanas antes da imunossupressão. Então, em situações muito especiais, quando a gente tem necessidade de fazer, chegou atrasada, a gente faz com 2 semanas. Mas vacinas vivas, que podem ter a capacidade de multiplicar e produzir doença, a doença que a gente quer imunizar, então deve respeitar esses intervalos, certo? E também quando a gente vai pensar em vacinas atenuadas, então a gente, cada caso é um caso. Então as vacinas vivas a gente tem que situação pode ser melhor, vale a pena fazer, o risco-benefício, que situação. E o grande problema dessas vacinas atenuadas, quando a doença de base é doença imunossupressora. Se eles fazem por alguma situação que a doença de base não é imunossupressora, aí é tranquilo. Mais tranquilo, mas quando a doença de base é imunossupressora, a gente tem muita dificuldade de fazer. Aí tem que partir sempre para as inativadas. Okay? Esse aqui eu vou botar os esquemas, e esses esquemas, eu acho que talvez muitos que o Juarez conheça. Esse esquema foi Daniel Miracols, e Ana Burian, que elaborou, e eu acho isso, quando eu vi a primeira vez, eu achei assim, super interessante. Com um esquema desse na cabeça, a gente começa a fazer a raciocinar. Então, olha, quando o paciente oncológico está com a competência, porque, como eu disse, ele nem sempre é imunodeprimido, né? Nem sempre é imunodeprimido. Então, quando ele está nessa parte, tem um diagnóstico, então, logo após o diagnóstico, então você já pensa, ele tem que entrar nessa que a gente chama de a janela de oportunidade. Então, é nesse período que a gente tem que vacinar. Não sei o período, a gente tem que prestar atenção, só quanto tempo ele vai tomar uma decisão a necessidade mais urgente de fazer a cirurgia, de fazer isso. Então, essa janela é uma pré-imunossupressão. Então, seria o momento ideal para a gente vacinar. Isso, se ele não tiver uma doença de base, a gente vacina com vacinas inativadas e vacinas atenuadas, certo? Aí ele faz o tratamento, aí fica com a imunossupressão, certo? Então, essa imunossupressão, nesse período, aí realmente, vacinas vivas atenuadas não pode fazer, e as inativadas, se a gente fizer, a resposta imunológica vai ser muito menor, certo? Então, vocês sabem que o tratamento é um tratamento longo, não é? Porque tem aqueles esquemas de quimioterapia, faz vários esquemas, de mês em mês, 28 dias está fazendo, então passa meses fazendo isso. Então essa fase de imunossupressão, vacinas vivas inativadas, não, certo? E aí depois da imunossupressão, se ele para tudo, a quimioterapia, a gente ainda tem um período de 3 a 6 meses para pensar em vacinar com vacinas vivas. E aí ele entra uma competência imune, se ele não vai depender mais de quimioterapia, tudo isso vai depender. Agora, se manda para a gente nessa fase da imunossupressão, eu pego muito isso, já tomando quimioterapia.
deixa de fazer? Não, às vezes é necessário. Às vezes está por exemplo, está na época do surto de influenza, tudo isso, né, da sazonalidade, a gente faz. Mas qualquer vacina, até o pneumococo, se a gente fizer dessa, quando chegar na competência imune, eu repito essas doses. Certo? Mas o importante é que na imunossupressão a resposta vai ser subótima, não vai ser boa, mas se eu tenho que vacinar para proteger, avalie o risco e benefício, ele pode fazer uma imunossupressão, uma resposta pequena, mas a gente tenta ver se tiver a doença, tem quadros mais brandos, sem tanta gravidade. Então, esse aqui, hoje em dia, a literatura já responde. Se você fizer uma baixa de aquela dose que você fez, você pode repetir enquanto está na competência. E aqui o calendário, você vê, eu vou me deter só no antes, vocês sabem aqui, eu nem vou falar. Então, na realidade, antes, esse BCG nem às vezes muito se aplica, dependendo da idade, a gente sabe que faz ao nascer e não vai repetir. Menor de 5 anos, às vezes, se tiver menor de 5 anos que não repetiu, que não fez o BCG, aqui a gente avalia, mas não é muito comum. E a gente vai fazer todas as vacinas, vocês estão vendo aqui, as vacinas que são atenuadas. VOP, não, sempre não, porque VOP hoje em dia a gente está fazendo tudo com VIP, a ideia é VOP nem se vacinar mais com VOP, nem nos reforços, certo? E aí, VIP, hepatite B, e tudo isso, quando é na fase antes, eles fazem as doses habituais, não fazem doses de imunossuprimido, certo? Então, ele vai fazer todas... Agora, lembrar, sarampo, rubéola e cachumba. Se ele não tiver tomado antes, se ele vem com 2 doses, não precisa fazer. Então, varicela, também, se ele só se for susceptível. E a gente vai vendo isso aqui. Aí lembrar aqui que a influenza que a gente faz é 3. Tudo que está em amarelo é que o Ministério não faz, mas no calendário isso bem preconiza, certo? A 4-valente da amarela, a gente tem o MC, a CW, mas não tem MB, certo? HPV, a gente continua tendo a 4, mas já tem uma 9. E isso o calendário da SBIM já orienta, certo? E aqui a gente 3, 24. E os hoste, aqui a gente está falando dos hoste inativados, né? Aqueles hoste, a mais recente vacina. A outra era atenuada e a gente não podia fazer imunodeprimido. Mas agora tem essa hoste que é comum. Então, se a gente lembrar disso, e sempre respeitando o que ele já tomou. Isso é bem importante, o que ele já tomou. Agora vamos para os transplantes de órgãos sólidos. Os candidatos a transplantes de órgãos sólidos devem ter seus esquemas vacinados, avaliados e atualizados. Como a mesma coisa, seria outro, pela atividade imunossupressora da doença de base e porque vai ser submetido. Tudo que eu já falei, não é? E vem sempre as vacinas inativadas e atenuadas. E é aquela história. E se vocês vão ver, todo paciente que vai ficar imunossuprimido, vai ser imunossuprimido, é um padrão. Vacinar 14 dias antes das vacinas inativadas, que são mortas, e as atenuadas de 3 a 4 semanas. O mínimo de 2 meses, mas é bom respeitar sempre um mês. Então, quem estiver orientando seu paciente, ter esse cuidado para ele não chegar no CRI ou no privado e já chega com um tempo muito curto e não dá. E, volto a dizer, a intenção não é só dar uma vacina, às vezes precisa mais de uma dose. Então, que a gente complete um esquema. Vacinar só, volto a dizer, não é imunizar, tem que fazer todo o esquema completo. E aí vem aí, eu vou mostrar vários desses, porque realmente eu fiquei, quando eu vi, achei super interessante isso. É a mesma coisa, semelhante, mas vocês vão ver a competência aqui, quando o do órgão sólido, ele tem a competência antes, essa janela imunológica. Aqui para vocês verem, 4 semanas antes aqui a gente faz as atenuadas, 2 semanas inativadas.
Então fica bem fácil de gravar, certo? Isso aqui é um momento imunossupressão, e é melhor aqui também, olha aqui escrito. E tem a Ana Paula também, Doriana. E tem essa fase. Só que aqui ele vai ficar com um período, ele não vai, como a quimioterapia toma um período e para, ele contra a rejeição, ele vai ficar durante um período longo, certo? Nessa imunossupressão. Mas também a gente sabe que se ele não tem doença do enxerto, se ele não faz alguma complicação, ele depois usa doses mais altas e depois eles vão baixando, e às vezes os trapolinos que ele usa muito, usam uma dose pequena, e é uma dose que a gente pode fazer muitas coisas. Depois eu vou mostrar as medicações e as doses, certo? Mas também, quando você faz o transplante, você pelo menos tem que respeitar para fazer qualquer vacina, até a gripe, 2 vezes, certo? E a sequência. Isso aqui, vacinas inativadas, né? Se não possível, a mesma coisa. Antes vacinar as inativadas, pode ser feita 2 meses após o transplante. É isso que eu botei aqui. As vacinas atenuadas só podem ser feitas se competência imunológica, clínica e laboratorial, sem uso de medicação imunossupressora e sem doença do enxerto. Mas, volto a dizer, tem algumas doses que contra a rejeição, o trapolines é uma delas, que às vezes é uma dose baixa e dá para a gente fazer muita coisa. Eu tinha uma aqui, não sei se está aparecendo. Bom, então aqui é o pré-transplante. Isso aqui não é 6 não. Isso é vacina inativada. Depois que eu botei, meu Deus, que a gente já põe na cabeça da gente, essa veio a vacina atenuada, né? Aí parece que depois eu ia consertar e esqueci. Então, aqui no pré-transplante, pós-transplante, eu não vou me deter isso, e você veja que a gente, no pré-transplante, a gente faz praticamente tudo, certo? Só a polioral sempre vai, nunca a gente tratando pessoas que vão ser muito deprimidos, a polioral vai ter que sair da cabeça da gente e a gente vai ficar sempre com a VIP, né? Então você veja aqui só para a gente lembrar, né? As inativadas claras, a polioral, tríplice viral, varicela, febre amarela, e volto a dizer, tudo isso se não tiver vacina anterior, certo? Pneumococo, se for criança 10, 13, 23. Então a gente pode seguir o esquema normal, porque ainda não está imunossuprimido. E depois a gente faz, certo? Então, eu tenho assim, muito cuidado. Eu estava vendo o final da apresentação de Melândia. Paciente, eu recebo mães transplantadas, já transplantada, vem na pré e vem às vezes transplantada, grávida, que aí terminou em gravidez, mulheres de poucos anos, e uma preocupação muito grande que elas são muito suprimidas e o feto dela tem que ter um cuidado, a gente não pode fazer BCG. Eu já tive assim uns problemas por precipitação que ela tomou e a gente às vezes tem que fazer isoniazida no bebê, se ele tomou, tudo isso. Então a gente tem que ter um bocado de cuidado com isso. Era aqui, por isso que eu estava tentando tocar e não estava aparecendo. Só para vocês, certo? Sempre vacinas atenuadas, vacinas vivas, que têm capacidade de se multiplicar. A gente, mesmo no imunodeprimido, a gente não nega totalmente. Se eu negar uma criança, independente de transplantes, que está com uma baixa de imunidade por alguma doença, ou então por uma alteração da imunidade primária, mas uma coisa controlada, não é aquela SCID, essas coisas, a gente sempre vê um momento, se pode vacinar, porque se eu nego varicela, se eu nego sarampo e rubéola, então a criança vai ter muita chance de pegar com um vírus selvagem e pode ser quadros muito mais graves do que um vírus inativado. Mas isso tem que ter muito critério, muita avaliação, muito bom senso, certo?
deixa eu voltar aqui. Pronto, era essa mesmo. As vacinas recomendadas em paciente com imunodeficiência devido à imunossupressão terapêutica. E pessoas que convivem com ele. As pessoas que convivem com ele não seria o que é o objetivo da gente. Então, pacientes susceptíveis, né, que ele vem vai tomar uma dose imunossupressora. Como eu falei para vocês, a gente tem muito nas doenças autoimunes, de uma maneira geral, as inflamatórias. Então, a gente recebe muito no CRI antes de tomar qualquer medicação, iniciar qualquer esquema de tratamento. Então, eles caminham para a gente fazer uma orientação, certo? Então, uma coisa, a gente, quando pega com esses pacientes, o importante é ver que doença ele foi mandado, por que a doença, e qual a proposta que o colega, o médico que acompanha, vai fazer. Então, tem drogas que a gente sabe que são muito mais imunossupressoras, dependendo da dosagem que ele vai fazer. Então, às vezes o colega, quando manda para o CRI, ele não quer, bota a doença e diz, não quero dizer o que vai tomar, vou pensar depois, mas vai fazer uma diferença. Tem drogas, por exemplo, se ele toma uma droga que altera o complemento, ele tem que fazer menino, e eu até digo, mesmo não tendo CRI, menino B, porque a imunidade do meningococcus cria complemento, tem que questionar o complemento. Se ele corta, medicações que cortam a cadeia do complemento, esses pacientes pegarem uma meningocócica, vai ter uma meningocócica muito mais grave. Então é uma coisa muito séria. Nos Estados Unidos, mesmo fazendo vacina, sim, tá perto. Eduardo tinha me dito que era 40. Mesmo que ele faça, então, que tenha eu não fui reclamar com o Eduardo. Bom, mas aí a gente sempre está vendo quando eles fazem todas as vacinas em pacientes que têm alguma alteração. E também, se tiver alteração do complemento, independente se é com droga, uma deficiência de imunidade, eles mantêm, às vezes, uma profilaxia com medicação, com antibiótico, porque eles tiveram casos de pessoas bem vacinadas corretamente e tiveram os quadros esperados de pneumococos. Então, a gente tem que ficar bem, vou correr, senão o Eduardo me mata. Já está perto de terminar. Então, essas são as doenças de Marx, né? São as drogas modificadoras das doenças. Essas a gente faz para... e aqui é o intervalo, depois que toma, né, o intervalo dela para fazer vacina, mas aí é quando já está fazendo. A gente pega, eu estou falando quando a gente faz antes da vacina, certo? Lembrar que a sulfasalina e a hidrocloroquina, elas não são consideradas imunossupressoras, certo? Então, esses biológicos, a gente sempre tem que ter muito cuidado, os TNFs, o que altera os linfócitos, antilinfócitos T. Então, isso aqui é um intervalo, já é um pouco diferente, quando a gente toma a droga para fazer a vacina. Aqui eu também não vou me deter, e que a gente tem uma filazinha. Quando a gente vê a dosagem, para ver se ela é a imunossupressão e quanto tempo vai vacinar, tudo isso. Células troncos hematopoéticas, eu botei isso aqui exatamente para não dizer que a gente não faz vacina nas transplantes de medula óssea. Por quê? Porque quando a gente, depois que faz o transplante, zera, a gente fica, se ele tomou um mês antes, pneumococo, ele na hora do transplante zera tudo. Então, às vezes tem gente que fica super estressado, o Eduardo sabe disso, porque eu vou fazer o transplante e só vou fazer a vacina de pneu a partir de 4 meses, e esse período, certo? Então, aí às vezes o paciente insiste tanto que faz pneu e tudo. Mas na realidade a gente não tem o hábito, não é indicado uma vacina pré-transplante de medula óssea, porque ele vai repetir todo o esquema. Aquela vacina, depois que ele fez o transplante, não vai dar segurança de protetores. Então, isso aqui é só mesmo para a gente ver. E quando a gente faz, geralmente
começa uma vacinação, esse período, depois de 3 a 6 meses, é que a gente começa uma vacinação e geralmente, depois de 1 ano, 2 anos, para a gente fazer vacinas vivas, é que ele tem a competência imunológica. E outra coisa aqui, eu realmente estou bem no fim, procurei ser certinha agora. Aqui, asplenia, porque você mais chega lá, asplenia, mas o asplênico, ele não é um imunodeprimido. Ele tem, quando ser um baço ou o baço não funcionando, ele tem dificuldades para determinados germes que são encapsulados, porque sem o baço ele não faz a oxigenização. E os germes encapsulados, que é pneumo, meningo e hemófilo, eles têm que ter essa oxigenização do baço para poder os macrófagos atuarem. Então, se ele não tem o baço, não acontece isso. O macrófago tem dificuldade de fagocitar e ele, se pegar uma infecção, tem muito mais longa e pode ser mais grave. Eu já tive pessoas com infecções muito graves com pneumo sem baço. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui não entra na situação, ele não vai ser o imunossuprimido, mas ele tem, eu botei aqui só para a gente se lembrar. Então, há 2 situações que eu pode ler. O transplante de medula óssea não tem a necessidade de forma de vacinar, e o asplênico, ele não faz o esquema, vê o calendário dele e esses esquemas são encapsulados. Mas para o vírus, outras bactérias, ele tem uma baixa de imunidade, certo? E a gente, o ideal também, quando a gente faz isso, é fazer 15 dias, 14 dias antes as vacinas. Mas isso é para que quando ele tiver depois esplenectomizado, ele já tem anticorpo, já se protege antes. Mas não é a necessidade do outro que ele vai entrar em imunossupressão. Não é isso, certo? Aqui, eu sempre boto isso porque pediatra infectologista gosta muito disso. Então é assim, a gente sabe que contam para mim as doenças e a literatura, toda a respalda. Eu acho que você falou, não foi, Melanie? Eu não vi, cheguei num pedaço, mas parece que você tocou em relação ao feto. Foi pronto. Então eu nem vou me deter, e a gente tem muito cuidado de, se a mãe ficou doente, se parou há 22 semanas, parou as drogas imunossupressoras, tudo bem. A criança exposta no final do 3º trimestre, então a gente tem que, para fazer vacinas vivas, tem que ter um período. Os guidelines são assim, de 6 a 12 meses, certo? Mas tem cuidado. Aí você vai vacina viva, mas lembrar do BCG. Eu tive uma senhora, uma pessoa jovem, como eu tinha falado, fez tomava tracolinho, tudo isso, e até a dose não era tão alta. E ela foi para mim e eu dei uma solicitação, dei uma requisição para ela não fazer o BCG. Mas depois de 3 meses estava muito bem, ela estava aumentando, mas passar pelo leite é mais baixo, fica naquela categoria mais baixa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, ela tomou no sábado de manhã, no sábado à noite, ela ligou para mim, Eduardo viu, eu acho que esse caso, ligou para mim, a criança estava com, assim, uma hiperemia, não tinha não era muito alta, mas uma hiperemia enorme, com menos de 24 horas. A pessoa com baixa, de qualquer forma, na vigência de imunossupressora transplantada, eu tive medo do BCG disseminada. E nesse caso eu fiz isoniazida, ela fez isoniazida e depois faz outro tempo de isoniazida e depois esse BCG fica produzido e a gente faz outra vez. Então, só para chamar a atenção, que é isso que a gente às vezes pega no dia a dia. Porque hoje muitas pessoas estão tomando drogas imunossupressoras. Pronto, aqui é exatamente o final. É que vocês têm que pensar que tem estratégicas públicas e privadas. O PNI pensa na população de uma maneira geral, tem dificuldade de ter vacinas para todo mundo, mas a gente do CRI já cobre muito essas dificuldades que a gente faz para grupos específicos, nem todo mundo tem direito a todas as vacinas, e da SBIM faz o esquema mais completo que tiver, com as vacinas mais recentes. Se você vai olhar, ele até inova, bota 2 doses de febre amarela, né? A HPV 9 já está, então sempre está, mas é diferente do
do SUS, né? Que a gente sabe de todas as dificuldades, mas se consegue vacinar bem e tendo opção. E outra coisa, quando mandam para mim, às vezes quer fazer uma vacina, que às vezes eu nem tenho, mas estava no calendário SBIL. Está ótimo estar no calendário SBIL, mas aqui no CRI não cai. Eu sou dos dois da SBIL, mas é bom porque está sendo... Já me telefonaram várias vezes dizendo as 2 doses da febre amarela, né, do SBIL. Mas isso é muito bom que as pessoas vão se alertando. E é isso, minha gente. Muito obrigada.